Fala aí galera, tudo certo? Nando Costa aqui na área. Vamos partindo para o primeiro status aqui da 8ª faixa do Mix Nando. Se você não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever e marcar aí para receber as notificações. A gente vai começar esse status aqui falando de algumas coisas bem interessantes aí, principalmente coisas que se referem à própria produção, porque vão ter implicações na nossa mixagem, tá? Um monte de gente comentou aí, qual que é o problema da mix, né? A primeira coisa que a gente precisa mexer, um monte de gente falou, eu não consigo ouvir o baixo, o bumbo e o baixo pode limpar o grave, e aí algumas pessoas falaram também, o violão e o piano pode tirar o grave e tal. Tudo isso aí vai funcionar, só que a gente está esquecendo uma coisa. Quando você fala isso tudo, é porque você ainda não está ouvindo da forma correta. Você está ouvindo o que você quer na música, né? Assim como eu tenho falado no Mix Nando. Todo mundo falou isso, teve uma única pessoa que comentou a coisa mais importante dessa mixagem. Comentou alguma coisa sobre a voz, se eu não me engano foi o Breno que comentou. Falou que quando ele ouvia a voz ali no meio, parecia que o cara cantava com a língua entre os dentes e tinha uma ressonância nos agudos, alguma coisa assim, né? E aí eu vou comentar um pouquinho sobre isso, porque na verdade, nesse status aqui, a coisa mais importante, não importa o que está acontecendo no bumbo, não importa o que está acontecendo no baixo, não importa o que está acontecendo no violão. Se eu não tratar a voz, a mix não acontece, definitivamente. Então a primeira coisa, a coisa mais problemática aqui é a voz. E não é a performance, muito pelo contrário. Essa daqui é uma das performances mais legais que eu já trabalhei aqui no meu canal, é muito bem mandado mesmo. O Henrique tem uma voz muito legal, a interpretação tá muito boa, tá? O som tá bem legal. O lance é o seguinte, começam a acontecer algumas considerações aqui do processo da captação da voz, e não é o problema da captação em si, tá? O som da voz, se você baixar a sessão aí e ouvir, o som da voz está até bem legal, assim, a textura da voz está legal. O problema é o seguinte, esse tipo de voz, ela funciona em dois momentos, ela tem uma parte mais grave e uma parte de explosão. O que acontece? Quando a gente soma muita energia no microfone ali, e se às vezes a gente não escolher o microfone certo para a voz, ou às vezes nem é questão do microfone certo ou não, eu acho que a tonalidade do microfone tá legal, mas eu não sei também se houve algum tipo de processamento na captação, porque o que eu sinto é o seguinte, esse lance que ele falou de parecer que ele tá cantando com a voz entre os dentes, assim, dá um som meio... Eu acho que não é a voz em si, é alguma ressonância que está rolando ali na própria captação do microfone, na própria cápsula do microfone. Pode ser até a posição que o microfone está na sala, tá? Eu não sinto que é algo de reflexão, não é o problema de reflexão. Eu já tive problemas em algumas mixagens de tentar abordar e endereçar algumas coisas de reflexão da sala. Geralmente dá uma ressonância ou na média alta ou nas médias mesmo ali, por volta de 1,5, dependendo do tipo de sala, do tamanho, da reflexão da sala, enfim. Mas não é o caso aqui. Aqui eu sinto realmente esse som meio... esse sonzinho assim, eu vou até solar aqui para todo mundo perceber, eu vou deixar tudo mutado aqui o que eu fiz e eu já vou explicar o que eu fiz. Olha só, o som da voz está assim, ó. Principalmente na parte mais aguda, olha só. No ar vai ser emoção, explode coração. Vai ser emoção. Só que isso não é ele cantando. É alguma coisa que está acontecendo ali que está gerando uma ressonância no próprio microfone. E não é a qualidade do microfone, essa captação está até legal, né? Ela tá até... tem uma certa força ali na voz e tal. Mas o que acontece é que a soma da voz, principalmente quando ele sobe ali, gera uma região de frequências ali que está um pouco incomodativa, que é realmente o que o Breno falou, tá? Isso aí é a primeira coisa. A segunda coisa é que a voz está muito dinâmica. Tá? Então, o movimento mais ideal para esse momento, vamos supor que você só possa fazer uma coisa na voz. A coisa que você tem que fazer, número 1, você tem que comprimir a voz, e foi o que eu fiz aqui. Tá? Eu trabalhei uma compressão multibanda, porque eu acho que vai ser o nosso melhor amigo nesse momento aqui. Eu quis uma compressão para não colorir muito a voz, tá? Então eu trabalhei um C4 aqui, gastei uns minutinhos ajustando ele aqui para chegar no ponto, e ainda já trabalhei uma coloração onde eu tiro um pouco de médio, dou um pouco de média alta e um pouco de brilho no próprio C4. Então vai ser o meu texturizador da voz nesse momento, e foi onde eu fiz o controle. Com esse C4 trabalhando, eu vim fazer aquelas correções que eu falei. Então toda essa região aqui, da média alta até a alta ali, por volta de 10K, em pontos muito específicos, eu tive que endereçar, porque isso aí está somando de uma forma bem indesejável na mix e dá essa sonoridade de, entre aspas, dentes no meio da língua, né? Dá esse...
que na verdade é meio que uma ressonância na própria cápsula do microfone ali, porque não me soa como uma ressonância da sala, tá? Então foi isso que eu tive que fazer, basicamente. Eu tive que endereçar também a voz em dois momentos diferentes, porque a voz começa encorpada e depois no refrão ela estoura, tá? E tá muito bem mandada, na verdade, essa parte muito mais explosiva da música. O que eu tive que fazer? Na verdade, no track que eu salvei pra galera aí, pra baixar a sessão, eu já segurei também o ganho bastante, tá? Porque tem uma diferença de ganho gigantesca. Então eu já tinha segurado aqui, eu senti necessidade de segurar ainda mais quase 1 dBzinho aqui, para eu poder alimentar o compressor com uma quantidade mais ou menos proporcional de áudio, tá? Para o refrão não soar muito esgoelado demais. Então foi o que eu fiz aqui. E além disso, na hora que ele abre essa porrada, essa energia aí, ainda tem mais uma ressonânciazinha aqui, que eu tratei separado, tá? E eu automatizei esse equalizador. Então na hora que chega no refrão, eu ainda adiciono um corte ali por volta de 5K, né, que era um corte que estava sendo feito numa outra região, um pouquinho abaixo aqui, no equalizador global. Então eu sempre acho o ajuste global e depois eu começo a pensar nas partes. Então isso aqui que eu fiz foi o mínimo para eu começar a ouvir a voz dentro da música. Aí eu relaxo e começo a pensar na música, tá? E aí quando eu comecei a pensar na música, lembrando que quem vai pontuar aqui nesse status é quem falou alguma coisa da voz, tá? Que eu acredito que foi uma pessoa só, mas quem falou alguma coisa dessa relação baixo e bumbo também. Basicamente filtragem de grave, tá? Algumas pessoas comentaram aí, eu não consigo ouvir o baixo. Será que a gente tem que ouvir o baixo nessa música? Aí que tá a pergunta, entram coisas estéticas. Esse baixo não é o baixo de ouvir, é um baixo de sentir, porque ele é um baixo subgrave, na verdade nem é um baixo, né? Ele é um sintetizador. Então já começa aí. Então a gente sabe que esse baixo ele vai atuar numa região muito subgrave, ele é muito lá embaixo. E, na verdade, a sonoridade desse baixo, ela praticamente não é afetada tanto pelos violões e nem pelo piano, porque ele funciona numa região tão grave, tão abaixo, que essa galera aqui não conflita de forma direta com ele. Obviamente, né, a gente vai acabar limpando as coisas mais pra frente, mas a sonoridade dele não depende da limpeza do violão ou do piano, como algumas pessoas comentaram, tá? Então a limpeza dele depende simplesmente dele. O que eu fiz foi um corte em 23 Hz, fiz um boost subindo aqui por volta de 27 Hz, porque eu quero enfatizar essa vida no subgrave, né? Esse sopro no subgrave. E aí eu fiz alguns movimentos aqui que ao começar a ouvir as coisas em conjunto eu senti necessidade de limpar. Por exemplo, essa limpeza aqui por volta de 88 Hz para abrir mais espaço para o bumbo que está ali em cima, que na verdade não é um bumbo, é um loop, é uma batera, né? Então algumas pessoas falaram do bumbo e tal, na verdade não é um bumbo, é a batera inteira. Então a gente vai ter que pensar, entre aspas, como se fosse uma mini masterização para a bateria ali, para achar a relação entre o bombo e o baixo, tá? E aí o resto a gente vai raciocinar, como é que o prato, o chimbal dessa bateria e do loop vai funcionar também. Mas foi basicamente isso, tirei um pouquinho de média alta aqui também, por volta de 2.7, que é a região da voz, onde a voz tem que aparecer também, e é uma região que não é muito importante para esse baixo aqui. Nesse momento foi o que eu fiz. Na batera aqui, que é onde tem o bumbo, eu fiz um movimento mais ou menos parecido, também tirando em 22 Hz, high pass, dei um boost aqui, na verdade um shelf, um low shelf, de 43 Hz para baixo. Então vocês estão vendo que a gente está trabalhando uma coisa bem sub, porque a estética da música, é o que eu falei, isso aqui é uma música pop, é uma pop com música eletrônica, né? Então o bumbo e o baixo vão funcionar muito como um sopro no subgrave, eles vão domar ali. Talvez o piano seja o elemento realmente de link, a gente tem 3 porções de grave aí. A gente tem a porção bumbo baixo, que está lá no subgrave, depois a gente tem o piano, que tem notas mais estendidas até o subgrave, e depois que vem o violão, né? Então se a gente for pensar em termos de prioridade de grave, bumbo e baixo está na região mais grave, depois as notas pesadas do piano, porque o piano tem um corpo, e aí depois vem o violão. Então a função do violão é muito menos grave nessa música, né? Existem músicas acústicas onde o violão tem que cobrir essa região subgrave aí, porque o violão é o chão da música. Nesse caso não. Nesse caso o chão da música é a própria levada, é o groove de kick mais o baixo, tá? E o piano vai dar uma sustentação bem importante, porque o piano é característico da música, né? Então eu basicamente fiz esses movimentos aqui de controle de subgrave, controle de grave aqui por volta de 98 Hz também, meio que para eliminar uma região que está acontecendo no outro instrumento aqui dos graves, tá? Tirei um pouquinho de média alta aqui também, porque na verdade na batera a gente tem o som do chimbal, e o som do chimbal vai começar a conflitar com as outras coisas média altas aí, principalmente o bongô. Alguém falou aí também do bongô, eu abaixei um pouquinho o bongô, mas não fiz nada ainda.
só que o bongô e o güiro vão funcionar muito bem nessa região, então a gente vai tirar um pouco da atenção dessa região de média alta das coisas que são menos importantes na média alta, né? Então foi basicamente isso que eu fiz, tá? A gente vai dar uma ouvidinha aí, espero que vocês curtam e vou aguardar o comentário de todo mundo aí pro próximo vídeo. Ah, uma outra coisa que eu esqueci de falar, que eu ia comentar na hora que eu tava falando da voz, acabei esquecendo. É uma dica para todo mundo, tá? Todo mundo que me segue aqui no canal e procura informação para fazer cada vez produções melhores e tal. A primeira dica que eu vou dar é o seguinte: fique bem atento com o processamento que você faz nas coisas, com o superprocessamento principalmente, tá? E quando eu falo de superprocessamento, eu já comentei em alguns vídeos aqui também a utilização do Melodyne e afinação, tá? No caso dessa voz aqui, eu consigo ouvir nitidamente que a voz está afinada, tá? E isso não é uma coisa tão legal, tá? Acaba que pelo fato da voz estar bem mandada, ter um timbre legal, ter uma interpretação legal, às vezes você esquece um pouco desse ponto, mas o lance essa voz está super processada em termos de afinação. Em alguns pontos fica até bem claro aqui, ó, acho que nesse pedaço aqui, ó. Dá até um artifíciozinho do Melodyne. O que acontece? Esse tipo de coisa é um pouco problemática e isso agrava um pouco esse problema nos agudos, às vezes até um pouquinho dessa sensação desse som de dente no meio da língua pode ser um pouco da afinação também, porque quando você afina uma nota demais, ela tende a mudar o formante da voz. Então se a voz está um pouquinho mais baixa, a nota, você sobe, a voz fica... Ela dá esse som, esse efeito colateral meio agudinho, assim, né? Acaba desviando a sonoridade da voz. Isso aí, ao longo do tempo, o seu ouvido começa a absorver como uma coisa não natural. E isso influencia muito o brilho da voz, tá? Soa um pouco artificial. Então a ideia que eu vou deixar para vocês é o seguinte: cara, faça o mínimo possível. Se o cara desafinou realmente, você pega aquela nota ali, você sobe um pouquinho ela, não precisa estar na linha afinada. O nosso ouvido percebe a afinação como uma média das notas que vêm antes para as notas que vêm depois. Se você bota na linha que o seu ouvido construiria como a linha correta de afinação, você vai ouvir como afinado, mesmo que não esteja perfeitamente afinado. Isso deixa o seu track soando firme, né? E soando, entre aspas, afinado para o seu ouvido, mesmo que ele não esteja perfeitamente afinado. O grande problema de hoje em dia é que a gente tem acesso fácil ao Melodyne, acesso fácil às ferramentas de afinação, e grande parte das produções que eu ouço, principalmente nesse contexto mais pop, né, para essa galera que está começando, pegando a manha de produzir, afinar e está fazendo uns trabalhos até legais, o problema mora na afinação da voz, a voz soa chapada, entendeu? Então o lance é o seguinte: afine só o que for necessário. Se precisar, não afine. Afine só as notas que realmente estão fora. Porque às vezes uma notinha um pouquinho abaixo ali, só que quando você ouve na sequência, você não distingue que aquela nota em particular está desafinada, né, ou um pouquinho fora, deixa ela do jeito que está, entendeu? O lance de você pegar as notas, e não é esse caso aqui, que a afinação está até de boa, eu ouço um pouquinho over o processamento, mas assim, está até tranquilo. Mas tem casos que eu ouço, cara, e eu vejo as pessoas fazendo, o cara seleciona todas as notas, vai lá no automático, põe lá o pitch 100% e depois o cara vem desafinando as notas manualmente. O que acontece é o seguinte: isso não funciona. Isso aí, as coisas que estavam boas, você já gerou artifício para elas, sem saber, né? Porque o nosso ouvido não ouve uma nota ou outra, o nosso ouvido ouve uma média de tudo. É uma coisa que às vezes você nem ouve, você sente. É mais na questão de sentir, tá? Então o que eu recomendo é, só encoste nas notas no Melodyne, as notas que realmente estão fora. Só encoste nas que estão fora. Se você encostar nas que estão legais também, a qualidade do seu track vai cair e vai ficar muito óbvio. No caso dessa voz aqui, até soa de boa, mas em alguns pontos soa bem artificial a questão da afinação da voz, tá? Então eu tiraria o pé pesado aí da afinação, porque a voz está muito bem mandada, tá? A vibe da voz está muito legal. Então é muito melhor você ter uma voz com algumas notas mais naturais, só que a sonoridade é muito mais encorpada, com menos artifício, do que você ter uma voz, entre aspas, perfeita, cheia de artifício. Grande parte das produções que a gente ouve aí, dos gringos e tal, que a gente pira, se você ouve lá um Ed Sheeran, se você ouve lá um Mariana e tal, tem afinação de voz? Tem, mas você ouve que a voz é um punch total. Você pode ver que a gente tem a sensação da voz ser perfeita, mas a voz não é perfeita. Se você ouve na música lá do Daft Punk que estourou, a Get Lucky, a voz
pode ser levemente afinada, mas no refrão é tudo meio desafinado. Só que você não sente a voz desafinada, porque você está dentro de uma vibe sensacional. O grande lance da música é esse. Se você parar para ver, até os anos 80, começo dos anos 90, não existia afinação de voz. Como é que a gente ouve as músicas dos anos 70, 80 e 90 e pira nas músicas e não tem afinação de voz? Queen não tem afinação de voz. Tipo assim, o Freddie Mercury canta perfeito, o cara canta pra caralho. Se você pegar e botar a voz dele no Melodyne, você vai ver que não tá 100% afinada. Só que a sensação que passa pro nosso ouvido é que a voz é 100% afinada, e não é. A sensação de voz 100% afinada é a sensação que vem da soma de tudo, da mix, como você encaixa a voz na música. Se você não afinar nada a voz e você equalizar certo, comprimir certo, botar o efeito certo, a sua percepção é que a voz está muito mais dentro do que quando ela estava seca, tá? Então comece a fazer esse teste e comece a evitar super, mega, ultra processamento de voz. Quanto menos, melhor. Esse é o lema do áudio, tá bom? Vamos ouvir aqui, aguardo o comentário de todo mundo para o próximo vídeo. Vamos lá. Tá sempre bela e sabe se arrumar. Usa roupa de grife, gosta de gastar. Além de tudo isso, ainda tem força no olhar. A beleza brasileira que eu fui me apaixonar. Ela tem no seu sorriso a mar mais linda de uma mulher. Tem delicadeza, mas também sabe o que quer. Acenderam-se as luzes, o show vai começar. A atriz de Hollywood, burguesinha está no ar. Vai ser emoção, explode coração. A cena de um filme que jamais imaginei. Confesso que chorei ao ver você partir. Que Deus te abençoe. Precisando estou aqui. See you goodbye, see you goodbye. Precisando estou aqui. Ela tem no seu sorriso a arma mais linda de uma mulher. Tem delicadeza, mas também sabe o que quer. Acenderam-se as luzes, o show vai começar. A atriz de Hollywood, burguesinha está no ar. Vai ser emoção, explode coração. A cena de um filme que jamais imaginei. Confesso que chorei ao ver você partir. Que Deus te abençoe. Precisando estou aqui. See you goodbye, see you goodbye. Precisando estou aqui. See you goodbye, see you goodbye. Precisando estou aqui. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Valeu!